qual processo é esse que está deixando o pessoal do Alexandre de Moraes, o gabinete dele, completamente desesperado, ao ponto de estarem acelerando algo que levaria meses para ser feito em uma semana, atropelando tudo, inclusive com o envolvimento do capacho cúmplice dele, o Paulo Gonet. Bom, se tem uma coisa que acertou em cheio essa galera, que tá botando eles com muito medo porque tem provas agora dos crimes cometidos, é justamente... Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Estrategista de Donald Trump posta foto com Jair Bolsonaro. Jason Miller pediu liberdade para o ex-presidente. O conselheiro de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jason Miller, usou as redes sociais nesta quarta-feira para postar fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. As imagens compartilhadas nesta quarta foram tiradas em 2021. No post, Miller pediu liberdade para Bolsonaro, visto que o ex-chefe do executivo cumpre prisão domiciliar em Brasília. #FreeBolsonaro, escreveu Jason na legenda da publicação. A manifestação de apoio recebeu o agradecimento de Eduardo. Abre aspas. Vamos resgatar nossa liberdade e democracia no Brasil. Muito obrigado pelo apoio total, meu amigo. Fecha aspas. Reagiu o deputado. E tarde demais, jornalista da Globo News vê excesso em ato da PF contra Bolsonaro. O comentarista Joel Pinheiro da Globo News considerou excessivo o pedido da Polícia Federal para manter agentes no interior da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e utiliza tornozeleira eletrônica. Abre aspas. Me parece uma medida bastante intrusiva, esse pedido de monitorar dentro da residência. Qual é a chance que ele tem de fugir dali? Fecha aspas, questionou o jornalista ao analisar a solicitação. Depois de tantos anos de perseguição, só agora Joel Pinheiro viu o excesso. Lamentável. E manobras e recursos podem levar o julgamento de Bolsonaro para 2026. O jornal Gazeta do Povo trouxe à tona manobras e recursos que podem levar o resultado do julgamento para o ano de 2026. Abre aspas. O que mais impactaria o julgamento seria um pedido de vista. Cogita-se que esse pedido poderia vir do ministro Luiz Fux, mas ele afirmou por hora que não deverá fazê-lo, embora essa formalização possa ocorrer durante os dias do julgamento. O pedido de vista tem previsão regimental de 90 dias e pode ser prorrogado por mais 30, o que resulta em até 4 meses de análise extra do processo. Além dele, existem manobras, regras regimentais e recursos que podem protelar o trânsito em julgado. Pedido de embargos de declaração. No caso de não haver pedidos de vista e ocorrer o julgamento com condenação, os réus podem apresentar embargos de declaração, nos quais pedem esclarecimentos de omissões ou contradições da decisão. Segundo os juristas, isso costuma adiar o trânsito em julgado por semanas ou até mesmo meses, a depender da análise dos pedidos feitos pelas defesas. Fecha aspas. Sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, todos nós já sabemos que o julgamento já tem um resultado pronto. No entanto, ainda muita coisa pode acontecer até o resultado final do julgamento. Ao que tudo indica, tem um fato específico, tem uma coisa em específico que está colocando mais medo no Alexandre de Moraes do que todas as outras coisas. Magnitsky, passaporte, Felipe Martins, nada está deixando o Alexandre de Moraes tão histérico e perdendo tanto sono quanto esse processo especificamente. Eu vou mostrar para vocês aqui a velocidade com que esse processo está andando. Sinceramente, a pessoa está desesperada para estar fazendo isso. Então esse aqui é um aplicativo do STF que mostra, né, as datas de que o processo vai sofrendo alguma atualização. Olha isso aqui, em um dia, preste atenção, para você entender, em um dia ele teve 4 movimentações em apenas um dia. Aí vai, dia 5, só no dia 5 já foram 6 movimentações. No dia 6, 2, 7, 8, nunca se viu um processo andar tão rapidamente assim quanto esse que você está vendo agora. Agora, vamos lá. Qual processo é esse
que está deixando o pessoal do Alexandre de Moraes, o gabinete dele, completamente desesperado, ao ponto de estarem acelerando algo que levaria meses para ser feito em uma semana, atropelando tudo, inclusive com o envolvimento do capacho cúmplice dele, o Paulo Gonet. Bom, é a vaza-toga, pessoal. Se tem uma coisa que acertou em cheio essa galera, que tá botando eles com muito medo porque tem provas agora dos crimes cometidos, é justamente a vaza-toga. E agora nós tivemos a vaza-toga 3, 4 e 5, numa lapada só. Gabinete Paralelo de Moraes perseguiu Carla Zambelli, ferrar com essa mulher. Carla Zambelli, que está presa agora na Itália, tem à frente do seu julgamento um cara cuja equipe queria ferrar com ela. Imagine você sendo preso e aí você descobre que o juiz responsável pelo julgamento do seu caso tinha toda uma equipe que tinha como missão ferrar com você. Você acha que o julgamento foi imparcial? Eu sei que parece piada falar isso do Alexandre de Moraes, mas se faltavam provas, não há mais. Vou trazer aqui para você um fato, aqui, ó, bem aqui, ó. Vai lá, o Marco Antônio Vargas usa um post e fala assim, ó, esse post é bom para ferrar com essa mulher. Este post é bom para ferrar com essa mulher. É Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que tudo indica que também vai ter visto aí Magnífico vindo para cima dele. Ó, vou pegar tudo que tenho dela e montar um belo documento. Eduardo Tagliaferro respondendo. E aqui embaixo ainda reclamam da mãe da mulher, ó. Vamos fazer uma surpresa para a diplomação. Olha o absurdo que esse povo fala. O absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe. Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. Estas são as pessoas responsáveis por condenar a Carla Zambelli, que agora está no presídio. Então, isso já seria o bastante para anular qualquer processo contra a Carla Zambelli. Vamos para um outro? Como o Gabinete Paralelo de Moraes censurou o Getter. Getter, que é do Jason Miller, que foi detido no aeroporto aqui quando ele veio no Brasil, que é um dos principais conselheiros do Donald Trump. O Alexandre de Moraes mandou a equipe dele derrubar o Getter. Tá aqui, cadê os trechos? Não quer abrir a porra da conversa, não? Tem problema, não. Vamos pegar aqui, ó. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela Oeste mostram que em outubro de 2022, auxiliares próximos ao magistrado traçaram planos para bloquear a plataforma Getter, rede social criada pelo empresário Jason Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 3 de outubro, 2 dias depois do primeiro turno das eleições, o juiz Ayrton Vieira, esse aqui precisa do Magnitsky, hein? Que atuava como assessor judicial do Alexandre de Moraes, enviou uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, então chefe da unidade especial de combate à desinformação, para pedir o bloqueio do Getter. O pedido surgiu depois de Vieira confundir uma postagem do Alan dos Santos no X com uma publicação feita no Getter. O cara queria derrubar, agora só não faltava verso, o cara queria derrubar completamente o Getter. Tagliaferro vai vir ao Senado para fazer um depoimento no Senado. Ele vem ao Senado agora no dia 2. E também, eu como presidente da subcomissão de combate à censura, convidei, consegui aprovar o requerimento e ele vai vir na minha subcomissão para falar sobre todos esses crimes no dia 10 de setembro. Então ele vai estar no Senado no dia 2 e vai estar na Câmara dos Deputados no dia 10, a convite meu. Mas tem mais. O Tagliaferro faz questão, aqui ó, de mostrar as conversas. Aqui, vamos pro vaza-toga 4 agora já, hein? Aqui ele está mostrando que essa pessoa, Samara Mariana de Castro, que hoje está na Secretaria de Comunicação, tá? Esta pessoa, Samara Mariana de Castro, que na época trabalhava, deixa eu mostrar aqui, ó. Na época, ela trabalhava na NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela, uma pessoa que não trabalhava no STF, nem no TSE, ela denunciava, ficou responsável por denunciar os grupos que eram para ser derrubados. E aqui é a conversa dela, acontecendo no dia 13 de janeiro, essa conversa. Ela ficou responsável de denunciar os grupos, tá aqui, ó, cadê? 13 de janeiro, como vocês podem ver, ela ficou responsável de denunciar os grupos de Telegram e outros grupos quaisquer para derrubar os grupos. Então era ela responsável por denunciar quais grupos deveriam ser derrubados e os nomes ali dentro coletados. Tem mais? Tem. Aqui, Eduardo Tagliaferro mostrando que ele recebia ordem
do STF. Só que tem um problema. Eduardo Tagliaferro estava no TSE. Ele não poderia receber ordem de alguém do STF, mas ele recebia ordens de uma pessoa, Rodrigo Pessoa, do STF, para derrubar perfis. No caso aqui, perfis como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino. Então ele só mandava, ó, é para derrubar esses perfis aí, viu? Derruba tudo. E já ia o cara derrubar. Aqui, ela conversando com a Cristina, que também é do STF. Lembrando, a Cristina é aquela Kussahara, chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, né, mandando no STF e explicando para ele como que eles deveriam fazer para burlar as regras. No STF, você pode identificar o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o número do inquérito do PET, onde o relatório vai ser anexado. E assina como perito. Olha que loucura que a gente chegou, gente. Assim, é tanta coisa errada. E tá aqui mais uma aqui que é interessante, ó. Pedindo para derrubar a pedido do Flávio Dino. Teve uma postagem, e aí, ó, verifica esse. Ministro, deve ter sido pedido do Flávio Dino. Cara, a zoeira aqui foi tão grande, ele sabe, Moraes sabe que é indefensável. Por isso que ele já saiu correndo para pedir a prisão, a extradição, o bloqueio das contas bancárias de um ex-assessor dele que tem provas dos crimes. Então é o seguinte, o cara denunciou os crimes, mostrou provas. Ao invés das provas serem usadas para se investigar os crimes, não. Tem que prender a pessoa que denunciou urgentemente, inclusive já pediu a extradição do Tagliaferro lá na Itália. Nós chegamos no buraco do fundo do poço da fossa da privada, porque não tem condição, com todas essas provas, ninguém da imprensa, da grande imprensa, ter chamado o Tagliaferro para fazer uma entrevista com ele. Ninguém. Apenas a imprensa radical que faz isso. Mas não tem problema. Senado numa semana, Congresso na outra, na Câmara dos Deputados na outra, e nós não vamos parar. Estamos buscando agora assinaturas para a CPMI da Vaza Toga, e essa CPMI para investigar tudo isso e ter o direito, a autoridade de convocar pessoas para investigar. Todas essas pessoas que aparecerem serão convocadas. Nós não vamos parar. E não adianta tentar nos intimidar. Nós vamos mostrar para o mundo o crime organizado que foi instalado dentro do sistema judiciário brasileiro. Tagliaferro, eu vi uma reação sua agora aqui no chat, né? Uma carinha, salvo engano, e depois boa. Foi isso? Foi você mesmo, Tagliaferro? Você está no chat conosco, querido? Boa tarde já, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitório, tudo bom? Tudo ótimo. Direitinho aí? Perfeitamente. Sim, eu estava deitado, eu fui dormir, era que 5 horas da manhã aqui na Itália, dia muito agitado, muito complicado, né? Todos os dias estão sendo assim. Tô até com a cara meio ruim, Tava assistindo o seu programa, né? Fiz uns comentários, até avisei o Gui, né? Que, tô lá, avisei o Pitório e tal. E me preparei aqui para prestigiar você um pouquinho aí. Obrigado. Agradeço de coração, é um programa muito importante, a Ouro Verde. É uma das primeiras que eu falei aí depois do acontecimento lá da Lei Magnitsky, lá da sanção contra Alexandre de Moraes. E faço questão de sempre que possível estar aqui. Desculpa se não consegui estar antes, é porque de fato não tá fácil. Tagliaferro, inclusive eu disse isso aqui há pouco. O que a gente menos tem é vaidade, tá? Pode ficar tranquilo, entendendo o nosso papel. Se o nosso papel é você passar por aqui e falar, à tarde vou contar mais coisa na Oeste, eu tô dentro. Passar por aqui e falar assim, o jornalista, não sei o que, vai divulgar. Tagliaferro, fique muito à vontade. O que eu entendo é que quanto maior a rede de apoio a você, né, é melhor para o teu objetivo, que o teu objetivo também é o nosso. Então, fique tranquilo, não tem vaidade aqui, pelo contrário, não tem, se falou lá, não fala, não tem isso aqui na Ouro Verde. Fique em paz, viu, Tagliaferro? Obrigado, Pitório. De fato, você é uma pessoa espetacular, tá lutando pelo Brasil, todo mundo vê, não tem o que se falar, né? Obrigado. Não tá fácil não, Pitório, não tá fácil não. São várias frentes que eu tenho feito aí, né? Com aquela emissora. Até as 4, quase 5 horas da manhã, eu fiquei, de fato, arredondando a matéria com a emissora, né? E fora falando com alguns advogados estratégicos, os meus advogados, e com o Michael Schellenberg, falei com ele, fiquei conversando com ele também, que a gente está acertando algumas coisas para o internacional. Então a gente está tentando aí
metralhar, né, trazer a verdade e atacar com força, né? A palavra ataque é uma Mas, palavra errada, né? não, Na acho que verdade, trazendo a verdade. a comunicação é um ataque, assim, é atacar. Não Contra-ataque. tem nada, não tem nada. Ou o contra-ataque, como o Bogo coloca aqui. Agora, houve uma mudança na tua estratégia, né, Tagliaferro? O que motivou essa mudança? Bom, o que acontece? Está demorando muito para ela trazer a matéria. Na verdade, o pessoal espera um monte de matéria e é uma coisa bombástica, né? Inclusive, que já foi vista em situações passadas, né, no Brasil, e que quero ver o que o STF vai falar, que a mídia vai falar, que o Alexandre de Moraes comete as mesmas coisas, né? Mas a mudança de estratégia veio justamente porque o povo estava pedindo muito, pedindo muito, pedindo muito. E eu lá naquele jogo de cintura com a imprensa, né, com a emissora. Olha, preciso disso aqui, dando data limite. Quando era para ser naquela quinta-feira, infelizmente na quarta-feira que antecedeu. Moraes é esperto. Ele fez aquela ação contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Silas Malafaia e contra o Alan. A gente sabe que as grandes emissoras, elas querem visibilidade, elas querem puro. Então, toda a matéria foi pro brejo naquele momento. Então, foi suspenso, não se falou mais em data, aproveitou esse tempo para poder reformular algumas coisas que estavam, de fato, não tão certas na matéria, né? Alguns termos, algumas coisinhas, e a gente está esperando aí que vai sair, fica tranquilo que vai sair antes do julgamento, início do julgamento do presidente Bolsonaro. Olha, saiu uma notícia aqui de que o Moraes não tem equipe desde de confiança de juízes e assessores há 8 meses. Há 8 meses atrás, realmente houve uma debandada do gabinete do ministro, muita gente saiu e ninguém parece que quer ocupar as vagas. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, vou conversar com vocês um pouco sobre isso. Que coisa! Então, quer dizer, saíram do gabinete os juízes e não querem voltar, talvez por serem juízes, e talvez por acharem que o que se faz lá não é algo que um juiz faz, né? Um gabinete que cria um departamento, como eu disse, de eugenia ideológica, como mostrou a Vaza Toga 2, um gabinete que se propõe a fazer o que vem fazendo, como a Vaza Toga 1 revelou, um gabinete onde se faz fichamento político das pessoas. Se é de esquerda, prende. Aliás, se é de direita, prende. Se é de esquerda, bom, se é de esquerda nem chega lá, né? De esquerda nem chega lá. Então, e não é porque não cometam atos ilícitos na esquerda, mas é porque são atos ilícitos que são depois abafados, não é? A esquerda, eu sempre digo, quem é de esquerda nesse país é tido como normal. Os atos de esquerda desse país são todos manifestações, são militantes no máximo. Se são radicais, são militantes. Se você é de direita, só por ser de direita você já é ideológico, já é bolsonarista, porque já ganha um carimbo de bolsonarista, que é uma forma que eles acham que é uma forma de te ofender ou te diminuir, e ao mesmo tempo você já passa a ser criminoso por pensar. E se você fizer algo, não é manifestante nunca, você é um agitador, você é um golpista, você quer abolir violentamente o Estado, enfim. Bom, o fato é que ninguém quer entrar lá. O ministro Moraes, eu acho que talvez já tenha até tentado, não sei se ele tentou colocar na Cato um anúncio, não sei se ele botou nos classificados, né, de algum desses jornalões, não sei se ele pediu indicações, mas o fato é que ninguém está querendo ir para lá. E por quê? Porque eles sabem, todos sabem que é uma roubada. Né? Todos sabem, os juízes sabem que ir para o gabinete hoje do ministro Moraes é ter um alvo na testa. Né? E por quê? Porque todos sabem o que vocês fizeram no verão passado, e não só no verão passado, nos verões todos. A Vaza Toga 1 mostrou, a Vaza Toga 2 mostrou, e sabe-se lá quantas outras Vaza Togas mais virão e mostrarão coisas ainda piores. Então, dentro desse lugar onde não se fazia justiça, nenhum juiz quer ir para lá. Seja porque há uma visibilização muito grande disso tudo, hoje em dia, cada vez mais, e isso a gente deve muito a esses holofotes externos, a esses holofotes dos Estados Unidos. Seja porque aqui dentro do Brasil, uma hora vai mudar o chicote de mão, não tem jeito. Um dia essas pessoas que estiveram lá
vão ter de arcar com as consequências dos seus atos, porque não tem como, vejam, um gabinete em que as pessoas, como revelou agora a Vaza Toga 2, elas eram fichadas de acordo com a sua ideologia. Os réus do dia 8 todos foram fichados, tiveram suas redes sociais vasculhadas. A Vaza Toga 1 tem revelado, inclusive o Talhaferro tem reforçado isso, um assessor que estava lá até dia de 2023, dizendo com todas as letras, as pessoas aqui eram perseguidas, a direita era perseguida, a imprensa era perseguida. Chegou-se a dizer a respeito de uma das revistas, salvo engano, inclusive a Oeste, dizendo, olha, usem a criatividade para encontrar ali algum modo de gerar multa ou qualquer coisa do gênero, enfim, de punir a revista. E outras do tipo, dizia ainda, salvo engano, a mensagem, estou dizendo de cabeça, mas era algo assim. Quer dizer, ali se fazia o quê? Justiça que não era. Então, eu louvo aos juízes, né? Presto aqui uma homenagem aos juízes que estão se negando a compor o gabinete do ministro Moraes, porque, sem dúvida alguma, é um gabinete onde se faz, pelo visto, de tudo, menos justiça.